Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 18 de fevereiro, e nós estamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 8, os versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvido, não ouves? Não vos lembrais de quantos reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós escolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Pois bem, irmãos e irmãs, a partir de nós, Deus espera ter uma humanidade divinizada no amor. A maldade humana crescia e cresce na terra, magoando Deus, e Ele, no entanto, não desiste de uma humanidade à sua imagem, no amor, e insiste em reiniciá-la, como aconteceu com Noé, que encontrou graça aos olhos de Deus. Mas antes precisava limpar a terra das pragas à maldade humana. Para os povos vizinhos, seus deuses usavam o dilúvio para exterminar aquela maldade. Deus fez o mesmo? Claro que não. A mensagem plena do dilúvio virá na palavra dos dias seguintes. Hoje guardaremos para semear a boa semente, é preciso acabar com as ervas daninhas. Jesus vê aquela maldade no fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, a ambição, ser donos exclusivos dos bens materiais, roubando de Deus a sua primeira e absoluta posse. Não sendo de Deus, mas só nosso, os bens materiais serão de nosso egoísmo, de nossa cobiça, de nossa criatividade, de fazer os outros viver a realidade e a falta de alimentação, a desigualdade social e até a morte de nossos irmãos e irmãs. Na cena do Evangelho de hoje, Jesus não está falando literalmente de pão ou fermento a partir de sua pedagogia. Jesus usa questões do cotidiano para ilustrar as realidades do reino de Deus.
desta vez, ele fala do fermento em conexão com a hipocrisia dos fariseus. Cresce no seio da comunidade como o fermento de atitudes negativas que leva tanto sofrimento a tantos irmãos pelo mundo afora. Assim foi estabelecido o paralelismo entre algo de uso comum entre o fermento e a hipocrisia humana, que é tão prejudicial. A exortação de Jesus é um convite à sinceridade e à coerência de vida. O fermento dos fariseus e de Herodes faz parte do anticristo, causando marginalização, perseguição e até morte. Jesus convida os seus discípulos a não usarem este tipo de fermento farisaico, porque ameaça a vida da comunidade e, pelo contrário, ele nos convida a se fortalecer e tornar-se fermento para o bom pão que alimenta a todos, que é o alimento da multidão necessitada de viver o amor, o perdão, a compreensão uns com os outros. E podemos nos perguntar: que tipo de fermento está presente em nossas relações com a família, com a comunidade? Como podemos evitar o fermento da hipocrisia e controlar nossos relacionamentos sem vivência da maldade e da vingança? Pois bem, irmãos e irmãs, é como se nós pudéssemos fazer um exame de consciência e saber quais são as nossas atitudes diante da realidade do nosso dia a dia, que quase sempre nós encontramos momentos desafiantes e nos quais, muitas vezes, nós agimos com maldade entre irmãos, até dentro da própria família. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, pedir a Deus, neste ano santo, o ano jubilar, que nós tenhamos a esperança de dias melhores. E essa esperança não é um arriscar, é quando nós, de fato, voltamos o nosso pensamento sempre para Deus. E assim, a nossa oração tem essa finalidade de nos fazermos pessoas mais humanas, uma com as outras. E vamos pedindo sempre pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais de saúde, os que nos pedem orações e pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.